Tertúlia. Tem 4 logias e 12 máximas. O tema: estímulo extra-pauta. A especialidade: conviviologia. Definição: o estímulo extra-pauta é o agente inesperado capaz de estimular, animar ou incitar a atividade evolutiva da consciência na realização de algo útil, provocando reação recicladora ou transformadora da eficácia produtiva e potencializando a autoproex. A autopensenização verbalizada, inspirada e inspiradora. O complemento do encaixe perfeito na elaboração pensênica em andamento. O estímulo extra ao trabalho. Os estímulos às autossuperações evolutivas. O emprego do desconfiômetro ininterruptamente. O oxigênio puro para consim. A gasolina azul potencializadora. A frase pensada do contexto original. O preenchimento da lacuna ideativa. A natureza do estímulo para a renovação. O amparo extrafísico indireto por meio de consim adventícia. A paramensagem embutida inesperadamente no discurso. O para-recado entrelinhado em conversa informal. O banho energético confirmador. A para-senha camuflada. O indicador de amparabilidade, encorajando o segmento dos trabalhos. Na argumentologia tem a taxologia, 2 categorias de estímulos extra-pautas mais comuns. O direto e indireto. Agora, na remissiologia tem 15, nós chamamos atenção. Alerta consciencial, ânimo extra-pauta, extrapolacionismo, intervenção extrafísica. Frase enfática. Existe a tendência natural do número de estímulos extrapautas aumentar de modo exponencial após a ultrapassagem do gargalo operacional do empreendimento proexológico. Você sabe identificar os estímulos extrapautas da própria vida imediatamente quando surgem? Você sabe aplicá-los com razoável eficácia, prioridade e inteligência? Agora pergunta. No intuito de ajudar um amigo, fiquei de ajudar sua cunhada que fuma todos os dias. Ao conhecer a pessoa, logo notei problema de desânimo, sedentarismo e acomodação de tudo e da própria vida. Não lê, não tem vida social, nem amigos, vida sexual, nem pensar. Passa os dias a fumar e assistir televisão. Após, falei ao meu amigo que não poderia fazer muito, a não ser passar por lá uma vez por semana ou dia a combinar. Observei onde ela dormia com a mão. Isso aí eu não entendi. Observei onde ela dormia com a mão. Mas será que ele fez? Passou lá e foi lá então? Então foi. O quarto mais parecia um santuário, com velas acesas de todos os tamanhos, santos de barro e tudo mais. Não faço tenebres, mas gostaria de ajudá-la. Como proceder? O melhor é você estabelecer um diálogo, uma interlocução com essa senhora e conversar com ela. Primeira coisa, qual a idade dela? Fala sobre a sobrevida que ela tem, para ter uma sobrevida útil, visando que as pessoas vão ter outra vida depois disso. Ela pensar nisso, que não adianta nada estar com um santo para pensar que vai furar o céu e vai para o paraíso. Então, isso aí que seria bom dizer, que nem todo mundo pensa igual ela. É para ela raciocinar um pouco, às vezes ela vai fazer uma reciclagem. Fala sobre a sobrevida, o que ela tem, o resto de vida dela. Isso aí é importante. Que vontade de participar de um experimento desse. Isso aqui deve ser a mega euforização de ontem, né? Tem muitos altos e baixos que não consigo saber ainda se é de meu soma, psicossoma, ou até uma instrução energética. Sei que nós temos que anotar e analisar, mas isso demora muito. Pode me dizer algo? Olha, se você
já passou aí 20 anos sem pensar nessas coisas, agora resolveu, não vai ser até amanhã que você vai saber disso. Paciência, caldo de galinho, uma sopa de caldo de galinho é uma beleza. Te tranquiliza, vai deixar você tranquila com a situação. Isso aí é preciso. Agora, regaça suas mangas e vamos estudar, não tem outro jeito. O caminho é por aí. Agora, faça o EV, se você já sabe o que é, todos os dias. Isso pode abreviar o processo, você vai queimar etapas, né? É uma saída. O EV ajuda a pessoa a queimar etapas. Não, o mais, vai com calma. Não pode ser igual aquela pessoa que olhou a minha biblioteca em 2 andares. Depois vira para mim e fala assim, por favor, faz o resumo da sua biblioteca numa meia página, porque assim eu já sei tudo, amanhã eu posso falar sobre isso. Agora vejam, a biblioteca de milhares de volumes, lá na ocasião devia ter mais de 30, só no lugar que ele viu, 30 mil volumes. E ele querendo que eu fizesse uma meia página. De modo que, vamos com calma, não vamos fazer o negócio da meia página. Tá? Tenho lido vários textos sobre o Dr. Amit. Tem como foco central a descoberta da junção da física quântica com constatações sobre a importância da existência da consciência. Elaborou teorias sobre uma consciência maior que domina tudo. Tese defendida pelo senhor e pela projeciologia. Pode nos falar algo? O homem vale a pena? Eu já ouvi falar nele, mas ainda não tenho competência para falar sobre o homem, não. Eu estou esperando aparecer mais informações sobre os resultados das pesquisas dele. Agora, vale a pena estudar, vamos estudar. É consciência, vale a pena. Gostaria de entender melhor sua posição em relação às artes. O senhor acha que o ideal seria não ter mais músicos, dançarinas, poetas, escritores, pintores, atores, cineastas? Não. Eu acho que você deve deixar esse povo tomar conta, mas se você já não precisa mais disso, que tal uma bananinha ou um bananal para esse povo todo? Vamos cuidar daquilo que bobagem e coisa superficial, infantil, pré-maternal, qualquer um toma conta, não precisa disso, deixa para lá. Agora, o problema é você, se já vê o processo, um alcance maior, você está perdendo tempo com o curso pré-maternal, sendo que você já pode estar no superior. É isso. Eu não sou contra músico, dançarino, não, pelo contrário. Aqueles que gostam devem entrar nisso, é o hobby de muita gente, é o trabalho que tem aí. Nós mesmo, então, com a obra de arte hoje aqui, ó, 2 bustos aqui, isso é obra de arte, ó, bem feito. Gandhi e a Hannah Arendt. E quem vai nos entreter e até nos ajudar a entender o mundo? Não, isso é você mesmo que faz. Eu, por exemplo, desenvolvi meu senso crítico por meio das músicas que escutei e escuto pelos meus filmes que assisti e assisto. Sei, mas seu senso crítico para mim ainda não está muito bom. Você ainda está ainda defendendo os processos de arte, quer dizer, ainda está muito boboca. Saia dessa, arte é subcérebro abdominal. Quando você não entrar nessa, você não vai entender. Outra coisa, está na hora de fazer reciclagem. Isso aí é da sua vida, vamos dizer, pregressa. E é dessa vida também, mas você ainda está enroscado com o negócio. Sai dessa. Posso até dizer que isso me ajudou a chegar à conscienciologia. Sim, mas qualquer coisa que você fez antes ajudou a chegar à conscienciologia. Um monte de gente chega aqui porque entortou o pé, quebrou um dente. Isso é bobagem. Isso não quer dizer nada, não tem quest. Os seus argumentos são pré-maternais. Agora, e não minhas aulas de biologia, física e matemática. Ele parece que tem raiva da matemática, né? Tá, tudo indica isso. Se o mundo for tomado apenas por médico, engenheiro, cientista e outros importantíssimos profissionais, não ficaria muito pesado e chato? Não. Teria menos doentes na vida. Veja bem o que ele falou. Se o mundo for tomado apenas por médicos, engenheiros, cientistas e outros importantíssimos profissionais, não ficaria muito pesado e chato? Não. Teria muito menos doente, com muito mais equilíbrio. A vida seria muito melhor se fosse só isso. Presta atenção. Todo mundo raciocinando com lógica, com racionalidade. Que beleza. Aqui, ó, a gente é médico, engenheiro, cientista, tá bom, tá? Seria o ideal. Isso foi o paraíso que o Sócrates falou, que depois o Platão fez o processo dentro da República, que é apenas uma imagem, é um processo de visionarismo. Nós temos que pegar agora o conceito esquenta, para ver se faz pelo menos
um arremedo, uma caricatura da democracia pura. Agora, esse está apaixonado ainda pela arte. Faz uma força, chefe, dá um jeito. Qualquer coisa vem aqui que nós vamos conversar mais com detalhes. Para eu te falar umas coisas no pé do ouvido. Não é dar soco no pé do ouvido, não. É falar da boca para o ouvido. Falar umas coisas do seu passado. Que aqui eu não vou falar. Né? Eu senti aqui a hora que eu peguei o negócio no meio da história. Senti umas coisas aí. Problema dele. Agora, a arte ajudou muito. Mas chegou a hora de mudar de moeda. Em vez de euro, né, pegar alguma coisa diferente, ou em vez de dólar, pegar outra moeda. E tem que pegar outra moeda. Qual seria o gargalo operacional do empreendimento proexológico referido na frase enfática? Seria a passagem da teoria recebida no curso intermissivo para as ações práticas teáticas aqui na interfisicalidade? Escuta, eu aqui estou falando a ultrapassagem do gargalo operacional do empreendimento proexológico. É aquilo que a pessoa tem na Proex dela. Por exemplo, tem gente que quer fazer Proex, mas às vezes nem sabe que Proex que é. Qual a programação? Agora chega um ponto que ele começa a desenvolver. Tem aquele ponto que ele sente que aliviou. Ele agora entrou na história. Por exemplo, a minha Proex era fazer enciclopédia. E eu só aliviei e passei o gargalo a hora que eu comecei a fazer a enciclopédia. Vê se você me entende. No seu caso, você tem que estudar para ver, dentro da sua programação existencial, qual que é o gargalo. Se você já passou ou não. A pessoa geralmente sabe se ela passou ou não. Ela vai ver. E outra coisa, ela tem que trabalhar muito a hora que ela passar, que é para chegar no processo da Mega GESCOM, que é a obra-prima da pessoa. Agora, ele pergunta, seria a passagem da teoria recebida no curso intermissivo para as ações práticas teátricas aqui? Até um certo ponto ele está certo, pode ser isso sim. Mas não é isso. A rigor não é isso que nós estamos falando. Você quer falar alguma coisa? Porque é Proex. Fala alguma coisa aí por causa da PEC. É isso que você falou mesmo, Valdo. A questão, talvez, o grande marco seria a Mega GESCOM. Porque começar a aplicar as coisas do curso intermissivo, já desde cedo a pessoa está fazendo isso. Mas tem que dar o resultado agora, efetivo. A pessoa alivia e ao mesmo tempo intensifica o trabalho dela. Ela pensa que ela está aliviada, mas é só para fora. É aquilo que você fala de aumenta muito mais o descansar trabalho. Carregando pedra, né? Pois é, vai descansar carregando pedra. Se você ainda não está descansando carregando pedra, porque ainda tem alguma coisa que não passou o gargalo. De modo geral é isso. Quais são os fatores que otimizam a formação do holopensene pessoal, predisponente a maior conexão interdimensional, facilitadora de encaixes nas lacunas do nosso puzzle ideativo? O maior compromisso com a assistencialidade cosmética seria um desses itens, sim. Eles otimizam de fato, sim. A TENEPS, por exemplo, ela abre o caminho para a pessoa de uma maneira extraordinária. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Agora, outra coisa séria é a pessoa começar isso que eu estava falando com o nosso amigo aí, ó, que está defendendo muita arte. É a pessoa caminhar para a tecnologia, para a ciência, para a racionalidade, para o problema da reflexão lógica, com tudo que ela faz. E diminuir a influência da imaginação na vida mental somática, intelectual da pessoa. Isso é que é importante. Diminua isso, que isso também vai ajudar. A mudança do seu holopensene e tudo mais que você está fazendo, melhora a sua Proex. Sobre o gargalo, mas a gente só tem um gargalo, não depende da etapa da vida, você passa por um, entra no outro. Básico, a pessoa logo vai definir isso claramente. Eu queria hoje fazer uma apresentação, que há muito tempo nós estamos esperando. O nosso amigo está aí hoje, olha lá, ó. Vai lá e fala com ele depois, chama ele num canto. Clóvis, você tem um encontro com o nosso chefe, que ele é o meu chefe. Então você tem um encontro com o nosso chefe hoje, que ele precisa de conversar uma coisa com você seriamente. Você está vendo como é que eu sou em cima do lance? Dessa vez, hein, ó. Aqui, ó. Impressionante, hein? A prática diária do EV pode atrair ainda mais pessoas que já possuem afinidade com a gente? Sim. O EV tem poder de atração? Tem.
Como se dá essa atração? Pela energia. Agora, o que tem mais atração, segundo as mulheres, é o uso do EV, mas na interassistencialidade da TENEPS. Então, a TENEPS se chama de Santo Antônio, porque aquela mulher que é invicta, que era um canhão que não saía, estava na prateleira durante 30 anos, de uma hora para outra começa a fazer a TENEPS, em 10 meses a casa, etc. Tal, e tudo muda. Então, o EV na interassistencialidade da TENEPS é mais forte ainda em matéria de atração. Que a pessoa começa a ficar atraente, você está entendendo? Vê se me entende aí. A pessoa, ela aumenta o processo de atração dela. Não é o sex appeal, não, mas é o appeal da própria pessoa, a força presencial, a psicosfera, a aura, as energias, o modo de manifestar. O EV fortalece, melhora, aperfeiçoa, burila essa condição. Vamos entender. Agora, gente, queria falar uma coisa fora de série e nova aqui para nós. Cooperação internacional, novos indicadores para as verdadeiras riquezas. A Fundação Daniele Mitterrand. A nossa amiga Malu vai falar lá às 19h45, aí, nas questões dela, isso dentro do processo dela. E vai falar sobre os diálogos de fronteira. É no PTI, que é o Parque Tecnológico Itaipu. Ela vai falar, se você estiver interessado, dê isso aqui, depois conversa com a Malu, que eles pediram a Malu para ser intérprete da nossa Mitterrand, que vem aí, a senhora que vem aí. Diz que a mulher tem mais de 80 anos, parece uma jovem e fortíssima, e outra coisa, da turma do francês. Todo mundo que é aí, sabe, da Aliança Francesa, devia te aparecer nisso aqui. A cooperação internacional. É a Fondation Daniele Mitterrand. É a France Liberté. Não, aqui eu preciso falar com a Malu. É bom vocês lerem. Mas eu acho isso o máximo. Eu falei com a Malu para dar toda a força, ver como é que é. Ela é fora de série. Esse negócio que ela está fazendo tem em vários lugares do Brasil que ela está ajudando. Isso é assistência séria, muito boa mesmo, é interassistencialidade. Agora, gente, eu queria falar também, o nosso amigo aí que estava chorando as mágoas, que eu não falo nada de serenão, eu queria dar uma colher de chá hoje aqui, que a Kátia foi estudar lá as coisas, o melhor que eu tenho para falar é isso aqui, ó. Falar para o nosso amigo aí, Homo sapiens pacíficos, tá certo? Página 914, Serenões e Conscienciometria. Ele falou que eu nunca falei quando é que o cara morreu, nem nada. Está aqui tudo escrito, mas eu não quis entrar no assunto, porque aqui, ó, a gente tem que ler essas páginas todas. É um monte de página aqui, ó. Pelo menos 4 páginas e meia a pessoa teria que ler, ou 5 páginas, ela teria que ler para entender alguma coisa sobre o processo de serenão. Está no Homo sapiens pacífico. Mas eu vou ler só uma coisa aqui. O mais potente dos serenões conhecidos, aqui, caracteriza o homem pensando desse serenão, que é o reurbanizador que está perguntando. Promoção de reurbanizações extrafísicas, assistência aos órgãos internacionais de max-fraternismo, ONU, Unesco, União das Duas Alemanhas, queda do Muro de Berlim, demografia europeia, Parlamento Europeu, Estado Europeu, União Europeia, Euro e outros. Defesa da ecologia, a promoção da revolução ambiental e o antibelicismo. Ele é o mais potente dos serenões conhecido, na Alemanha, né, que ele viveu. Está hoje na vida extrafísica. Tinha o soma desestruturado pela idiotia, deformado, oligofrênico, quando viveu na matéria, até 1990. Faz 20 anos. Está tudo falando aqui, o cara falou que eu não falo nada, eles não leram nada, eu preciso de ler. Olha, meus livros são grossos, mas são fáceis de ler. Ele é grosso só na aparência, mas não é grosso por dentro, não, eles são refinados. É só olhar bem que a pessoa vai ver. De modo que página 917 está falando quando é que ele morreu. Mas tem muito mais dados aqui sobre o serenão. É só a pessoa ver. Está por aí. Agora, gente, outra coisa, a galeria dos gênios da humanidade, nós vamos ampliar isso aí. Já tem mais de 30 bustos
Mas nós queríamos levar isso para 400 bustos, não é isso? Então hoje nós temos lá a Hannah Arendt e o Mahatma Gandhi. Agora esse aqui, ó, vocês veem, estão bem aperfeiçoado a situação. É um outro artista, esse é um senhor inglês. Como é que é o nome dele? É bom que você fale. É Robert, a gente chama de Bob. Agora, você vai falar sobre esse assunto no dia 29? A ideia, professor Waldo, é no final do mês, dia 29, sábado ou dia 30, domingo, a gente quer ver se traz ele aqui. E nós queremos lançar uma campanha da pessoa que tiver interesse em adotar um busto, né, para tentar chegar nessa meta dos 400. Isso. O preço de cada busto é 500 reais. O preço é 500 pratas, já com o trabalho de produção artística e também a questão da placa de aço inox, que a gente quer identificar, tudo mais. É importante frisar que ele é realmente a gente fez uma seleção de vários artistas, de Foz e fora de Foz. A gente não conseguia acertar ou a questão do preço, ou porque a pessoa não tinha competência técnica, e o fato é que com esse aí deu muito certo. Eu gostei dos bustos, ele é muito bom. Esse Gandhi, por exemplo, o povo todo está achando que ele está vivo aí. Estão até com medo de chegar perto. Ele está vivo. Agora, é interessante registrar, professor Waldo, que ele é uma pessoa, que ele é inglês, né? Ele é vizinho nosso, mora aqui na Felipe Vancher, poucos metros ali depois do Consalter, só fala inglês, tá meio que perdido aí, e é formado em zoologia, em botânica, em química. Você deu mais bustos para ele fazer, né? Sim, ele já fez, além desses daí. Tem o Bosano, que a gente vai refazer, o Alfred Wallace, ele já tá no forno, está saindo hoje do forno. Carlos Chagas já estava pronto para ir para o forno, estava secando. E a ideia é toda semana fazer um busto diferente, e vamos ver se a gente consegue trazer aqui para a tertúlia, para aprovar isso, se o povo adotar. Também dá umas palmadas para ele. Agora, esses dois aí, a princípio está aprovado, eu acho que é uma votação pública que a gente pode fazer. Acho que vocês aprovaram os dois, né? Agora, vamos pedir para fazer um pouco maior. Várias pessoas falaram isso. Fazer uma cabeça maior, para ficar do tamanho dos outros. Vale registrar, professor Waldo, que ele nunca mexeu com bustos. Por incrível que pareça. Essas são as primeiras peças que ele está fazendo. Ela sabe como é que isso é difícil. Agora, uma coisa. Seria bom fazer com diversos materiais, diversificado. Isso é a minha opinião. Vocês decidem. Agora, a minha opinião, se me perguntar isso. Aqui, por exemplo, nós temos lá terracota e aqui o que Isso é uma pintura em lacra. Pois é. Entende? Então, fazer de diversos tipos seria bom para diversificar, devido ao universalismo nosso. Nós mexemos com todas as escolas. Sabe como é que é? Seria bom. Mas, olha, a Hannah Arendt, não adianta vocês falarem, é a cara dela. É o jeitão dela. E nas coisas que eu vi um monte de foto, ali tem uma foto dela. Ela parecia homem, o jeitão dela. Pois é, inteligente. A dona era inteligente. Agora precisa de colocar os bustos no lugar, né? Mas assim, pessoal, a nossa ideia é fazer, tipo assim, juntar uns 20 bustos e fazer um lançamento de 20 em 20, entendeu? Alguma coisa assim. Né? Isso não vai demorar muito, não? Um por semana. Se já tivesse algum, já poderia já ajudar para a gente pedir para a pessoa ir lá ver. Pode ser. Pensa nisso. Vamos estudar isso, Não, é bom para articular um pouco, a turma ficar mais favorável aos bustos. Não é isso? Agora, nós estamos aceitando sugestões, professor Waldo, de nomes para integrar a Leia dos Gênios da Humanidade. Pois é. E nós estamos com dificuldade. Os gênios que vão escolher os gênios. São os gênios da humanidade. Quais são os gênios e gênias? Vocês têm que arranjar o nome aí. A gente está com um pouco de dificuldade de obter o nome de mulheres, professor Waldo. Você que é um gênio, precisa de expor aí para o César depois quais você acha que deve colocar. Eu já sugeri ele, acho que eu até vou contribuir para o Oscar Wilde, que ele não está, né? O Oscar Wilde é parente dele. A questão só é que a gente está com dificuldade de ter mulheres. A gente queria dar um equilíbrio maior, que está com muitos homens, né? Então, principalmente se o pessoal tiver nome... A Graça que deu uma opção de ideia que tem aí dos bustos de mulheres, são ela que deu. Vamos falar com ela que ela tem mais nomes. Vamos dizer como é que é. Agora, vocês aí, como é que é? Esse aspecto aí, essa ala feminina. A Ami precisa de falar o que ela pensa. Então, as opiniões também.
Sabe, a ver que busto que faz de mulher. Agora eu acredito, professor Waldo, que a gente vê que ele está se aprimorando na técnica. A tendência é os próximos bustos ficarem melhores ainda. E brincando, são 40 quilos de massa de argila que tem aí, depois que seca fica com 23, 22 quilos, mas é bastante volume de trabalho. Ele fica uma semana inteira para fazer uma peça dessa. Mas é impressionante. Se for considerar que é a primeira obra do cara, busto, fazer nesse nível... O trabalho é muito bom, isso aí vai longe. Agora, nós vamos ter 400 bustos, quer dizer, nós vamos aumentar a população aqui do CEEC. Agora ele é um senhor de idade, ele está com 75 anos. Então temos que... Vamos dar força para ele, traz ele aí para a gente. Isso, vamos ver se a gente traz aí no final do mês. O homem é um artista. Eu tirei meu chapéu, ó, você vê. Tirei meu chapéu. Pode falar, chefe. Waldo, ontem foi falado da questão do livro da filosofia. Eu não sei se eu posso fazer uma boca de urna aqui. Boca de urna, mas é sobre verbete? Não, o livro de filosofia. Não, o livro você pode. Agora, sobre verbete que não pode, porque senão... Não, verbete não. Porque o livro que se encaixa bem é a República do Platão, que ele é citado por tudo quanto é pensador. E tem muita bobagem no livro também. Tem bobagem, mas ele é muito citado. É interessante estudar, sim. Eu mesmo já coloquei na minha bibliografia. E na área de direito, na política, ele é citado por tudo quanto é gente. Vale a pena, sim. Agora, aqui na numerologia, tem vários aqui que eu gostaria que você aprofundasse também com exemplos aqui. Olha, a propósito, eu quero dizer que na etimologia, o vocábulo pauta vem do idioma latino. Está faltando do idioma, coisa popular. Agora, você quer em numerologia, o estímulo surpreendente. Por exemplo, surpreendente, eu gostaria de um exemplo aí, por exemplo. O estímulo surpreendente. A hora que você, igual que aconteceu comigo, que o Marconde chega para mim a hora que eu estou saindo e fala assim, nós temos um peixe que a gente trouxe lá do Nordeste, a gente pode trazer com você? Pode colocar a selga, certo? Hoje eu trouxe o peixe. Eu comi, algumas pessoas comeram, eu levei para a Graça comer. Isso foi um estímulo, você está entendendo? Surpreendente, porque eu nunca não pedi o peixe, não achei nada, como é que é isso? É um estímulo, vocês querendo ou não. E outra coisa, cheio de energia. Ele fez um prato para a família dele lá, não sei como, mas estudado demais. É uma peixada, bem feita. Tudo indica que o peixe é cação. Eu não sei se é, parece que é. Segundo o Flávio, como é que chama? Bicuda. Então, Flávio, essa você rodou. É parecido. Tá uma delícia aí, viu? Não foi só eu que comi, não. Eu reparti aqui, né? Deu o resto para casa. Depois tem o inesperado também. Aí, o inesperado, o estímulo inesperado. É um incentivo, né? Estímulo. Como é que é? Isso aí você sabe. Aparece o serenão de repente aí. Tudo é possível, né? Com você, tudo é possível. O estímulo espontâneo. Espontâneo, isso aí não tem o exemplo. Comigo, toda hora tem gente espontânea. Hoje mesmo, na hora de levar, que eu ia pegar o peixe para levar para casa, veio a Cris, pegou e saiu com ele, levou lá para casa. Quer dizer, estímulo espontâneo. Agora, estímulo externo. Estímulo externo. Não foi a outra Cris. Externo é de dentro da pessoa. É de dentro para fora da pessoa, isso. Não, Agora, o estímulo externo. Entende? Por exemplo, a hora que eu estou trabalhando aí, aparece o externo Hércules. Isso é estímulo externo. É até de outra dimensão. Quer dizer, é um negócio muito sério. Tá certo? Agora, o estímulo centrípeto. É de dentro. É o que vem de fora para dentro. De fora para dentro. Agora, o estímulo alheio. Você para mim. O estímulo indireto. Indireto, isso aí não achei. O indireto, por exemplo, é aquele que vem por interposta pessoa, através de outro. Indireto é aquela pessoa que eu estava lá para resolver o negócio, quando ela passa no corredor do instituto. Escuta, qual é o vínculo consciencial nisso aí? Era justamente a palavra que eu queria. Esse aqui é. Ele tem uma opção de coisa, mas é indireto.
pessoa nem ficou sabendo que ela me ajudou. Professor, Você está entendendo? então está relacionado com a parapedagogia nesse sentido? Esse aqui está, né? Porque é um processo extrafísico. Ok. Falou que se você viesse para Foz, ele estaria mais aqui. Pois é. Isso é um... Ele falou no tempo, e ele acabou aparecendo mesmo. Esse é eu um não esperava estímulo. isso, esse é estímulo. Agora, tem estímulo de todo jeito. Amparador é muito, né, estimulante em muitas coisas, estimulador, uma opção de coisa, não há dúvida. E a cronêmica também estaria tendo um... Não, a cronêmica aí depende, né, o que a pessoa está estudando de tempo. Por exemplo, um estímulo na hora certa, pode ser. A frase enfática, eu entendi que, é lógico, o impedimento proexológico vai deixar a pessoa com mais estímulo aí. Agora, eu gostaria de que você aprofundasse nisso na questão da frase enfática aqui. Existe a tendência natural do número de estímulos extrapautas aumentar de modo exponencial após a ultrapassagem do gargalo operacional do empreendimento proexológico. Por exemplo, eu quando comecei a fazer diretamente, já para valer a enciclopédia, eu recebi mais estímulo do que tudo que eu tinha recebido antes. Até hoje eu estou assim. Porque apareceu gente, apareceu consciência, apareceu amparador, tudo quanto é jeito. Você entende? Mas prevalece o estímulo extrafísico? É estímulo extrapauta. Na história, do no meu caso, tem muito extrafísico e intrafísico, depende do que é. Mas é extrapauta. As duas... É coisa que você não contava com aquilo, e apareceu extra. É surpreendente. Esse surpreendente é que é o extrapauta. Isso aí é muito sério. Agora, nós todos temos isso. Só não vê isso quem não quer. Veja bem, o caso que eu estava falando aqui um dia desse, é dentro desse, o processo dos 33 fatos que aconteceram comigo de assistência. Isso é estímulo, essa é a pauta. Em minhas pesquisas tenho me deparado bastante com a produção bibliográfica universalista de Humberto Roden e também sobre Viagem Astral de Wagner Borges. O que o senhor acha desses autores? Olha, Humberto Roden ainda tinha muito processo, e o próprio Wagner Borges, muitos processos de fazer média com os outros, e muita coisa de religião ainda enrolada. Então eles gostavam de falar uma coisa mais acessível. Humberto Roden ajudou muito na época, muita gente e tal. Mas agora é um processo de fazer média e reduzindo o modo de falar. O Wagner Borges, por exemplo, ele achou que quando eu comecei a mostrar a parte científica do processo da conscienciologia, que era demais para ele. Ele quer ficar mais dentro do popular, da popularidade. Então, são pessoas do populismo, tipo presidente da República do Brasil atual. Quer dizer, eu não sou favorável ao processo de populismo. Isso é uma demagogia filosófica e até um certo ponto eu não sou favorável a isso, não. Acho que a gente tem que falar a verdade. A verdade relativa de ponta que é dificílima, que é a Tales. E agora essa turma não. Todos os dois são da TACOM até hoje. O Wagner, por exemplo, ele entende as nossas coisas, muita coisa. Quando era para ele começar a estudar mais o processo de inglês, ele recusou. Ele não quis mexer mais com isso. Então foi criar a vida dele sozinha. Porque ele acha que o mercado cabe todo mundo. É isso que ele falou para mim, mercado. Ele falou que o mercado cabe todos nós. Eu falei assim, pode ir, vamos em frente. A TENEPS resolve, ou só ajuda no desassédio da consciência, que nasceu com assediador colado e viu seus familiares também nascerem com seus assediadores colados. A TENEPS retira os assediadores, ou já que os amparadores já disseram que os assediadores não podem mais impedir o desenvolvimento das consciências, bastaria pedir o amparo dos assédios? Não. O ideal é a pessoa, ela mesma, fazer a TENEPS. Pensa bem nisso. Qualquer um pode fazer a TENEPS, isso não é tão difícil. É mais fácil do que a gente pensa. Independente do domínio de energia do assediador, quando instalamos o EV, dificultamos a atuação dele, o assediador poderia desistir e afastar? Depende da energia da pessoa, a intenção que ela tem, por que ela está fazendo isso. Mas quem mexe com as energias
pode até se encapsular. Aí não tem assediador nenhum que pode entrar na vida da pessoa, depende dela. Tudo é processo de intenção, de trabalho e da energia cosmoética, de aplicação cosmoética da pessoa. Com isso ela vai longe. Ela caminha por aí. Quem é que está? Clóvis. Aonde que é? Clóvis. Aqui, ó. Página 34, polinomiologia. Faz uma explanação para a gente sobre esse polinômio. O polinômio, inspiração, artigo, palestra, livro. O caso todo é o seguinte: a pessoa lê muito, outra hora ela escuta muito debates, a tertúlia, etc. Então, ela tem alguma inspiração. Com essa inspiração, ela começa a redigir, faz um artigo. Naquele artigo, ela caminha mais, aprofunda, ela faz uma palestra. Depois da palestra, que ela já tem contato com os outros, já fez uma opção de permuta, de observações, etc. tal, um somatório de ideias maiores sobre o tema, ela faz um livro. Esse aqui é o caminho do polinômio. Agora, isso tudo tem um estímulo extra-pauta dentro do assunto. Extra-pauta das pessoas, dos amparadores, da leitura, dos autores que ela lê, todo lado tem. Tá, e nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque eu tenho uma apresentação hoje e as pessoas dá a impressão que elas fixaram um único ponto sobre o assunto. Envolve todo o trabalho que eu tenho desenvolvido. E eu geralmente tenho tentado acrescentar que há possibilidade delas colocarem algo mais diante no momento que elas vão desenvolver, né, a ação. Tá certo. E entra bastante nesse polinômio, né, porque há uma rejeição, já em outras palestras que eu fiz, em elas absorverem um pouco mais de conteúdo, né, para ampliar esse conhecimento e facilitar. Tá certo. Tá certo? Tá, Um pouco de... Agora, isso é um estímulo de expansão da cognição. Isso é muito certo. É o estímulo extra-pauta para a expansão da cognição. Está muito certo. Vai em frente, é por aí. Você está certo. Paulo. O fato do estímulo extra-pauta ser inesperado é compreensível. O fato dele ser somente externo e não ser externo, de repente, fruto de uma reflexão, é conceitual ou o que você poderia explicar? Não, isso aí depende do que é o estímulo externo. A parte externa, às vezes, o estímulo vem através de uma pequena observação que a pessoa não tinha feito antes. Às vezes um objeto chama atenção e já vai clarear, abrir um viés, abrir um caminho, uma vertente para a pessoa entender algo que ela está tudo obscuro para ela demais. Ali já vai abrir um caminho. Isso é muito importante. Beleza. Uma outra pergunta na parte da binomiologia, tem o binômio inspiração via psicossoma, inspiração via mental soma. Você poderia falar um pouquinho mais? O caso é o seguinte: a inspiração via psicossoma, essa que você está falando? A inspiração via psicossoma é quando a pessoa tem a inspiração de uma obra de arte de emoção. Ele viu, por exemplo, aqui o busto do Gandhi. Aquilo vai inspirar a pessoa na questão da Satyagaya, que é a não violência. Agora, a inspiração via mental soma. As pessoas falam, então falam um conceito que a pessoa às vezes não sabe o que é. Aquele conceito, ela vai para casa, vai examinar aquilo no dicionário, vai ver como é que é. Aquilo abre também uma nova seção dentro da investigação intelectual dela. Isso tudo é a via mental somática. Tá. Eu tinha entendido pelo fato de estarem juntos, se fosse algo do gênero, por exemplo, teu primeiro exemplo, né? Mas o binômio, uma coisa puxa a outra. E outra coisa, o mental soma sempre acaba dominando o psicossoma. Beleza. Roda, que lá no fim você vai, é para a racionalidade. Não adianta fugir disso. Por isso que eu estava falando com o nosso amigo sobre a arte. Ele tem que dar um jeito de sair disso e olhar para o outro lado. Tem um campo mais vasto do que o problema do subcérebro abdominal. Entende? Tá ótimo. Obrigado. Tem alguém que está aí com o microfone? Tem não? Está tudo bem?
Ó, eu quero falar para vocês que o Roberto está aí hoje, olha lá, está lá. Estou esperando para ver o que ele vai falar. Né? Estavam falando muito aqui de você, esses dois aqui, ó, tá certo? Sobre o processo de biologia, evolução e outras coisas mais, tá certo? A briga das borboletas, tá certo? Professor Waldo, eu queria que o senhor abordasse um pouco melhor essa questão da lei dos gênios da humanidade. Qual é a importância? Isso aí é basicamente uma evocação coletiva, ou eles são amparadores que trabalham com a gente? Isso aí é para dar um estímulo para a pessoa e um tapa na cara. O tapa na cara, precisa explicar, não? A pessoa chega lá e vê e fala assim, o que eles falam desse homem, tanta coisa? Às vezes ela está passando com o outro e fala assim, você viu essa mulher, como é que ela pode ser? Você viu o que aconteceu com ela? Hipácia. Um dia desse eu estava passando, quando estava uma falando para a outra da Hipácia. Você precisa de ler as coisas da Hipácia. Você vai dar mais valor para a sua vida de mulher. Eu achei isso o máximo. É isso aí que interessa. Agora, veja, nós já fizemos o caminho da lógica, que chama caminho da lógica. A lei dos gênios da humanidade está no caminho da lógica. Agora, tudo isso foi feito de caso pensado para chatear, né? Então a gente fala que a pessoa sai daqui de cima, vai até lá embaixo, depois que ela passou no caminho da lógica. Então ela recebe um banho de lógica, através dos bustos. Com isso ela chega no holociclo para estar aberta para poder estudar, vai levar alguma coisa a sério. Aí ela recebe de cara no nariz 5.000 dicionários para ver o que ela faz. Então veja, uma coisa puxa a outra para o mental som. Se tivesse mais um jeito, eu ia fazer. Sabe como é que é? Igual aquele túnel do medo, aquele negócio de passar o medo, que aparece, arranjar umas coisas assim, para fortalecer a racionalidade do povo. Entende? É justamente isso. Isso aí é o túnel do medo. Como é que chama aquela estrada do medo lá? Em Hollywood tem, em vários lugares tem, na Walt Disney, Disneylandia, Disney World, todo lado tem isso. Como é que chama? O trem fantasma, por exemplo, é um dos nomes que eles têm, o trem fantasma. Então, o trem fantasma, o mental soma, é vendo? É isso, a história toda, a situação é essa. Agora, se já pensou se tiver um monte de bustos, a pessoa não vai se sentir nunca solitária, né? Ela vai ter que ter solidariedade com o processo do mental soma. Então isso é muito importante, é o que a gente pretende. Nós aqui não temos só insetos, nós temos gênios no meio também, que a gente faz a evocação desses gênios todo dia. Lá na porta de entrada do holociclo, você viu que tem o Sócrates, tem Platão, está tudo lá. Estão caladinhos, mas falam mais do que muita gente que eu conheço. Só a presença deles ali já faz pensar. E essas personalidades realizaram o que fizeram e não tinham o conhecimento que a Conscienciologia nos dá, né? Não tinham acesso à Conscienciologia. E muitos deles eram até da ciência convencional. Fizeram grandes feitos, né? Agora, eles podem ajudar a gente. Os bustos são do passado, nós somos do presente. Então, todos vocês tiveram contato com o seu passado. E esse passado praticamente já morreu. Mas uma porção de gente ainda tem um passado vivo. Vê então essas personalidades que escaparam do passado, que sobraram do passado, são aqueles que se salientaram, que expressaram alguma coisa. Eu considero isso muito importante. Em matéria de passado, essas personalidades são gênios da humanidade, é a coisa que presta, né? O resto, o que sobrou? Muito pouca coisa. De modo que vale a pena a gente pensar nisso. Um camarada, uma vez, isso já faz alguns anos, foi um ano depois que a gente colocou o busto lá, o cara veio e perguntou assim, por que o José do Patrocínio está aqui? Por que vocês patrocinaram esse busto? O cara estava danado a vida, falou assim, você é o quê? Não é só escravagista, eu falei coisa pior. Entende? Eu falei coisa bem pior do que isso. Entende? Eu falei com ele, você é racista? Por que você está achando isso?
O cara foi uma grande personalidade, o Zeca do Patrocínio, pode ser. Não é Zeca Pagodinho, nada disso não. É Zeca do Patrocínio. Não é fácil. O homem era uma grande personalidade. Então, isso tudo, esse debate, ajuda. Esclarece, informa, encaminha, aponta. É muito importante, ó. Eu achei interessante que da listagem que a gente fez, essa inicial com 100 nomes, tem alguns nomes que são artistas, mas é uma microminoria. E teve umas 3 pessoas que olharam e falaram que, mas por que vocês estão botando artista aqui? Né? Como se não pudesse botar lá, um Rembrandt, por exemplo. Então, é interessante para a gente ver como as pessoas se comportam. Outra coisa, o gênero da humanidade, a gente não leva deles só pelo lado bom deles, não. Leva pelo lado errado também. Perfeito. Qual é o problema? Eu vou já no motivo tal na questão do Gandhi, que eu acho que junto do Gandhi vive ter por cima a Blavatsky, que a Blavatsky foi a mãe dele. Ele fez tudo por causa da Blavatsky, ele não tinha ideia disso. Foi depois que ele entrou nessa. Entende? Agora, ele criou uma reação fora de série. Agora, ó, o Martin Luther King tem que colocar aí, que é parente dele. Tem que colocar. Que é tudo a turma da sátira gaia, né? A não violência. A Lorela, ela está anotando os nomes das sugestões. Então, Lorela, onde você estiver aí, anota o Martin Luther King. Martin Luther King. Okay. Ele é um grande cara. Vocês não viram que eu falei dele aqui? Eu fiz uma citação do homem. Fora de sério. É a vida. Outra coisa, eu citei também os negócios da nossa amiga que é artista lá, Cecília Meirelles. É a vida. Agora, se a coisa é boa, a gente fala de todo mundo. Agora, de modo geral, a gente fala o que presta e o que não presta, o que é menos, o que é mais. A arte é inferior ao processo de um estudo mais profundo de racionalidade. Isso é bobagem. Não vem com essa, porque essa não cola. Não há lógica, os fatos não dizem isso. Agora, a arte quase sempre é uma fuga através da imaginação. A pessoa não assume a realidade. Então ela fica com a fuga infantil. Isso aí não é o ideal. É a vida. Agora, o que é que não tem arte? Tudo tem arte. O que é que não tem tecnologia? Tudo tem tecnologia. Dentro da tecnologia, o que não tem arte? Tudo tem arte. Então misture isso tudo que você vai ver que a vida é assim. Agora, o que interessa? Quanta tecnologia errada que não tem por aí? Quanto processo? Vocês estão vendo cadeira, como é que é difícil você arranjar uma cadeira que sirva para você? Por quê? Porque não é anatômico, falta fisiologia na história, funcionalidade. A mesma coisa, arquitetura, por exemplo, o problema que tem. Não é fácil. O paradoxo é a gente, através da arte, né, porque a escultura é arte, a gente está fazendo esse resgate do mental soma. O resgate, outra coisa. A gente defende todo mundo, o respeito que a gente tem por todo mundo, cada um tem a sua vida. E desanca com tudo que a gente acha que é errado. Quer dizer, nós nos posicionamos. O povo não entende isso. Gente, o que eu vejo aqui, ó, para essa reação que houve aí, contra minhas coisas, o processo Chico Xavier, o povo não sabe desse binômio básico nosso de admiração discordante. Ou a pessoa é do jeito que ele pensa, ou é contra ele, é inimigo dele, é adversário dele. Quer dizer, esse povo é contra a humanidade. Está errado. Agora veja, religião é isso, seita é isso. Seita já é sectário, quer dizer, um partido, igual partido político. Agora, o que eu vejo é que esse binômio é que é o buzilis para esse povo, atualmente. Eu pensei até que fosse o princípio da descrença, mas não é. O princípio da descrença está muito distante para eles. Primeiro é o binômio, quer dizer, o binômio é mais primário ainda, dá uma pena. A turma tem que chegar no binômio e engolir o binômio. Depois ela vai entrar no princípio da descrença. Vale lembrar que o Chico Xavier é um dos nomes que está nesses 100 itens aí. Interessante. Tá aí. Eu não coloquei logo de cara, porque senão o povo ia falar que eu estava puxando, porque ele é meu amigo e tal, a gente trabalhou junto. Mas eu coloquei gente, meu amigo aí, você sabe, né? Mas esse ninguém sabe que ele é meu amigo, então foi ótimo. Nunca tive reclamação. Você sabe quem que eu estou falando? Ponte Miranda. Esse era meu amigo também, durante muitos anos, igual o Chico. Qual o problema? Mas é que o povo não sabe. Outra coisa, ele é uma estrela, né? Quem sou eu, né? Eu sou um pirilão. Se é que eu sou, eu acho que é apagado.
Perante o processo da estrela, entende? Então, isso aí não houve reclamação. Ninguém nunca reclamou do busto do nosso amigo Ponce Miranda. É válido pensar em colocar o Auger? Quem? O Auger. Aquele que serviu de o Auger? O Auger? É válido. Eu não sei porque não é muito conhecido, né? Preciso de ver, né? Eu vou ter que ver. É uma coisa a se pensar, mas o homem tinha valor, a Filadélfia. E outra coisa, era de religião. O melhor da história é isso. O livro dele, até um certo ponto, é baseado em processo de religião por causa da vida futura. É porque para a gente ele representa alguma coisa do arrendamento, né? E o homem tem valor. O Auger é de equipe alta dos nossos amparadores. A gente, quando fala nele, repercute toda a energia, com a turma de amparador nosso. Ele é gente de casa. Professor, sim. Aqui em cima no ar, ainda esses nomes que poderiam estar no caminho, poderia ser o Brian, que ele ficou associado aos 3 anos, aos 14 anos. Não, o Brian é bacana. O Brian nós já tínhamos falado disso, eu não sei se estava na relação. E também do nome, que criou a Cruz Vermelha, quer dizer, ele deu a ideia, quem assinou. Muito embora esse da Cruz Vermelha, você sabe, a gente tem uns poréns. Né? Agora, mas a pessoa... Não, esse foi fora de série. E depois ele vai embora. Mas Cruz Vermelha, quando a gente fala, tem um aspecto negativo. Que eles é o seguinte, eles matam a porção, depois mandam o povo lá para pegar os cadáveres que restou, principalmente as moedas, as joias da pessoa. Isso é a Cruz Vermelha. É assim que eles falam. Não, ok. É igualzinho a Florence Nightingale. Ele é da turma da Florence Nightingale. É gente boa. Uma mulher, talvez, não sei se já está na listagem, a Helen Keller. A Helen Keller pode ser. Que é isso, essa Kátia sugeriu. Isso também está na lista lá. Vocês começam a falar e os nomes, gente, que nós temos que arranjar 400 nomes escolhidos. A Carla está falando aqui, Camões. Hein? A Anne Sullivan, a Kátia já deu também, já está na lista. Camões está sendo falado aqui agora. O Camões eu não falei porque esse é meu amigo, né? Então eu não quis colocar por causa disso. É o Camões. Ela falou também aqui, professor Valdo, Jesus Cristo. Não, o Camões é aquele lá de Macau, que eu estive lá, fui lá para ver o negócio e tal. Professor Valdo, Jesus Cristo, J. Cristo, o que você acha? Não, esse não pode, porque senão todo mundo vai pôr florzinha, vai fazer bênção. Corta lá. É muito fanático. Tá bom. Todos esses são fanáticos, mas não pode pôr. Senão nós estamos perdidos. Fizeram um negócio dele enorme, se a gente pedir, desse tamanho. A gente repugou de colocar ele. Senão daqui a pouco nós estamos perdidos. Outra coisa, Buda também eu não coloquei. Buda é a coisa mais fácil, tem de todo lado. Depende do tamanho da barriga. Mas tem de todo lado. Agora, o melhor da história é que esse negócio de Buda é bravo, né? Tinha lá aquela loja lá nos Estados Unidos que eu sempre comprava as coisas. E nós fomos olhar, tinha uns negócios lá como se o Buda fosse um cofre. Agora os caras, um dia, eu chego lá, estava a polícia atrás. Lá era lugar que eles guardavam toques. O cara tirava de dentro do Buda para entregar. O Buda da barriga grande, já pensou o tanto de toques não havia ali, cocaína, aquele negócio todo. Estava cheio. Negócio bravo isso aí. Isso na loja, na entrada da loja tinha esse Buda grandão. Ele estava cheio de cocaína. Valdo, tem um que você falou há uns meses, que é o que mais se aproximou no estudo de ProEx dentro da ciência convencional, que é o Vitor Frankl. Talvez esse aí Vitor Frankl. Frankl. O nome dele é Frankl. Esse aí realmente era uma grande personalidade. Vale a pena. Vitor Frankl. Quem é que está atendendo? É você? É Victor Frankl. K-L no final. Vale a pena. O que mais vocês têm para falar? Esse negócio de busto vai dar muito pano para manga. A hora que começar a fazer, entende? Vai estimular muito o mental soma da turma toda. Personalidade, assim é muito interessante. Agora eu quero ver de vocês quem é que vai aparecer o primeiro busto na próxima vida. Vocês vão chegar e vão ver. Vocês vão ver.
Será que vai ser o Avindário ou o Adélio? É preciso saber. A equipe tem que sair os três. Um junto do outro. Para dar certo. Triparada dura. Ficou na história. É isso? Waldo, eu queria fazer um comentário rápido. É questão assim, seria mais interessante ainda se por acaso uma pessoa que foi, numa vida passada, uma daquelas personalidades se deparar ali no caminho da lógica. Não é? Passar ali e se deparar com uma vida vai acontecer passada, com vocês. Não vai demorar. Eu acho que entra mais sério ainda o processo da racionalidade, né? O resgate da retrocognição, né? Realmente. Agora, eu penso que o primeiro que vai aparecer vai ser o Ghosh. É interessante que esse escultor, ele olhou a relação e disse o seguinte: eu só sigo se vocês botarem um nome aqui que faltou. Aí a gente perguntou, mas qual o nome? Charles Darwin, tem que estar aqui. Essa é boa, hein? Pode falar isso com o nosso amigo depois. Interessante. Agora, um que a gente poderia colocar é o Littré. Littré é meu amigo, muito tempo. E era amigo também do Darwin. Littré. Põe aí, Littré. O Zola também não poderia Zola. Emile Zola. Balzac já tem, né? Agora o Zola também é bom. Ele não pode ficar isolado por aí, não. Tem que colocar ele na frente. Quem? Mas o Linné tem umas coisas, né? Problemáticas. Eu não sei como é que o povo vai admitir. Você de ver o que é bom aqui, que muitos desses ninguém sabe nada. Você pode pôr mais tarde, eles vão começar a estudar, vem tudo contra você. Vamos com calma. Vamos ver com calma. Linné é uma coisa para estudar. Hein? A Madame de Perrance é fora de série. Além de bonita. O busto pode ser uma beleza. Essa mulher era muito bonita. Gente, o povo falava isso. Na ocasião. A Madame de Perrance. E ela está sempre com esperança de melhorar, né? Isso que é importante. Professor Waldo, aqui, interaciologia. O último item, a interação para a lucidez da consciência emissora, inconsciência da consciência intermediária, lucidez da consciência receptora. Sim. Veja bem, a consciência emissora tem uma consciência intermediária e depois tem a consciência, que no caso, por exemplo, é o assistido. Então tem um assistente extrafísico, assistente intrafísico e a pessoa assistida. Isso é que é a interação que está falando aqui. Vendo? Isso da paralucidez. Agora, quem é que sabe disso? Quem é que vê o alcance disso? Quem é que está observando o nível dessa condição? Isso é a paralucidez. Está bem. Tem relação com o paradoxologia, o segundo item? O paradoxo da aparente espontaneidade da intervenção extrafísica minuciosamente calculada. Sim. Veja só, o processo da intervenção extrafísica parece que tem uma espontaneidade enorme. No entanto, aquilo deu um trabalho danado para os amparadores chegarem e se manifestar. Aí está a paradoxo. Até ver que eles estão ali se manifestando, foi um problemão. Ninguém percebe o trabalho que aquilo deu. Mas eles... Isso é um paradoxo, cara disso. Professor, aqui em cima. Por favor, nessa questão de estímulo e de motivação pessoal, a gente nota assim que nem sempre é um mesmo estímulo estimula as pessoas da mesma maneira. Algumas se motivam de uma forma e outras de outra. Assim, na ponto de vista do senhor, quando você observa uma pessoa, qual é o fino do fino que o senhor pesca ali para poder ajudar aquela pessoa naquilo que ela precisa?
Não, a coisa toda é o seguinte, eu vejo na pessoa, se eu posso, quando eu consigo, a parapsicosfera. Através da parapsicosfera, eu vejo o que aquilo irradia, o que aquilo demonstra para mim. Como são muitos anos de experiência dessas coisas, tudo que você pensar, já houve um precedente, já houve um exemplo, alguma coisa que você pode tirar vantagem daquilo. Agora, junto com isso, eu vejo o processo da semiologia, na anamnese. Eu olho a parte física da pessoa, como é que é a situação. E o que ela tem, o que ela mostra, o que ela busca, o que ela deseja, qual a intenção, qual o interesse, qual o objetivo. Com isso tudo, você faz um diagnóstico espontâneo, rapidinho, na hora, do que é que precisa mais. Por isso que às vezes eu sou rápido para decidir, mostrar. Não, no meu caso eu faria isso. Hoje, por exemplo, eu atingi umas 20 pessoas. Tem alguns desses casos que você tinha que pensar com calma, que é mais. Tem pessoas que eu nunca vi a primeira vez na minha vida. Você está entendendo? Mas agora, ali eu escuto o que é que tem extrafisicamente, vejo a situação toda que tem. Agora, tem gente de todo tipo, e os problemas também são super variados, né? Então, é um senhor problema para você ver. Cada caso você tem que olhar. Há casos, às vezes, que é difícil, porque, às vezes, a conclusão que você chegou do diagnóstico daquela situação é exatamente o oposto daquilo que a pessoa veio para ouvir. Isso, então, cria um senhor problema, mas eu sempre sou fidedigno àquilo que eu penso. Se eu vejo que a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que a gente pensa, eu também me calo. Na dúvida, eu me abstenho. Mas na maior parte do caso, eu falo tudo na cara. Explico tudo por que é. Falo assim, ó, eu não tenho nada a perder, nem estou ganhando nada. Eu estou tentando ajudar. Agora, ó, eu já era assim no meu consultório. No consultório, eu já tinha posto uma placa. Valdo Vieira, médico. Clínica gratuita. Para não haver dúvida. Eu falava tudo na cara. Agora, eu tenho engraçado. A minha clínica é gratuita. Eu atendia vários colegas de medicina. Não é esquisito isso? Tinha gente que não admitia. Mas não, eu vi que você está atendendo, mas tem um monte de médico que está atendendo aí, que eu vi na fila, uma opção de médico. Sim, eles vieram para ser atendidos. Aí o cara não admitiu. Eu preciso chamar a turma, mostrar o que era. Falei assim, ó, posso mostrar um dos casos de vocês? Aí mostrei um dos médicos. Ó, esse aqui está com isso, por causa disso. Então, é difícil. Então você veja como é a vida, como isso é complexo. Agora veja, naquela ocasião eu tinha 30 anos de idade, mas já tinha experiência, porque já atendia muita gente. Eu atendi muita gente, eu fiz 8 ambulatórios para atender os outros, junto com professor e colegas meus de medicina. Eu era estudante ainda de medicina acadêmica. Se for intrusivo, o senhor pode não responder se quiser, tá? Qual é a coisa que mais motiva o senhor, que mais te deixa feliz? Cognição, autocognição. Eu sabia das coisas. Eu sou tarado para entender alguma coisa. Isso é que me motiva mais. Eu quero saber. Por isso que eu pergunto tudo, quero saber de tudo. Eu sou uma droga. Viver comigo é horrível. Eu já falei com todo mundo. Por exemplo, minha mulher é uma santa. Ela me aguenta. Por quê? Porque eu quero saber de tudo, eu pergunto tudo. Ela, por exemplo, ela é saturada nesse negócio de pergunta. Ela já procura responder muito. Lá na porta de casa, tem aquele negócio lá com uma luzinha acesa. A hora que nós colocamos, não explicamos o que era, todo mundo batia lá para saber o que é isso aqui. Aí ela escreveu lá, alarme. E depois colocar, sorria, você está sendo filmado. Para acabar com o negócio, porque senão pergunta de tudo quanto é lado. Por quê? Ela é saturada do processo. Hein? É gerador de pergunta. Ela mesma falou que era gerador de pergunta. Mas ela colocou alarme, grandão, para afastar o povo, para saber o que é, para não perguntar. Porque tudo se pergunta, todo mundo quer saber das coisas, né? Há muita curiosidade. Isso é bom, é positivo.
Eu sou favorável a questionamento, por isso que é que eu respondo aqui. Atualmente, por exemplo, nós estamos respondendo mais do que era antes. Já teve dia aqui que o negócio foi para 50. O máximo que a gente tinha antes era 35. Entende como é que é? E as perguntas também. Tem muitas perguntas que são assim, superficiais, que a pessoa está começando agora, mas tem outras que não são. Já tem perguntas bem substanciosas na história. Então você veja, o processo nosso de ver o interesse, que eu acho, no meu caso, por exemplo, o meu é, de fato, entender, conhecer, compreender, entende? Saber. A cognição, então, para mim, eu ponho isso na frente de tudo. E é o máximo, quando eu descubro uma coisa nova, que vai abrir outras coisas, eu acho aquilo o máximo. Eu preciso ter muito cuidado com a questão de desvio, eu fico naquilo. Eu quero saber mais, sabe como é que é? O senhor comentou em uma tertúlia sobre a Serenona monja. Comentou dela fazer uma materialização incrível pondo fogo numa floresta. Não, não foi floresta. Foi armas, foi um monte de armas que estava debaixo de uns arbustos camuflados. Existe um indiano chamado Sai Baba que afirma fazer inúmera materialização e, pelo que parece, ele também faz muita assistência. O senhor o conhece, sabe se realmente era autêntico, ele poderia ser um serenão? Não. Ele é homossexual e, no caso dele, gente que viveu com ele já mandaram até matar os outros. Agora, ele faz muita assistência sim, principalmente em matéria de educação na Índia. Mas ele não é flor que se cheira, não, vai devagar. Outra coisa, um amigo meu, dentre outros amigos, foram fazer experiência com ele, mas ele não permitia ter a conversa, que ele não pode permitir muitas investigações, porque ele é um Deus na Terra. Tudo isso é a besteirada da Índia. O meu amigo que foi fazer isso, que escreveu até um livro, foi o Dr. Carlos Uzis, que já dessomou, fora de série. Tem os livros dele. Conheci muito, ele era da American Society. Ele foi um dos que foram estudar e ele não permitiu. Agora, no meu caso, direto com ele, eu tenho alguns casos, mas indireto, não diretamente com ele. Uma das nossas amigas que conhece tudo sobre conscienciologia, foi falar com ele, chegou lá e começou a olhar ele de lado assim. Ele chamou a dona de lado lá, minha amiga, para conversar com ela. Ela falou umas verdades para ele. Tem um outro caso que eu vi na Itália, que o filho do cara lá, que é um jornalista internacional lá na Itália, o filho dele foi lá e conheceu o Sai Baba. E o Sai Baba se apaixonou por ele. Eu vi as fotos do processo do Sai Baba, a cara dele, os negócios com o filho, aquele negócio todo, horríveis. Eu vi na mão do pai do filho. Entende? E aquilo criou um problemão. Eu preciso deles falar, então eles falam a verdade toda. Agora, quem quiser ver, pega aquela revista Nexus, que tem o povo que trabalhava com Sai Baba, que fala lá, que até mandar matar, eles matavam. É tudo a turma do Sai Baba, é o grupo dele lá. Esses dois trabalharam com ele, tem um que trabalhou mais de 20 anos com ele, ele viu essas coisas, depois saiu e liquidou, mostrou toda a sujeira dos processos da vida dele. De modo que ele não tem nada de Deus na Terra, ele é fajuto ao modo dele lá, das coisas que ele faz, mas ele faz muita assistência. A maioria desses homossexuais gostam de fazer assistência para ter ambiente de contato com os outros. É um processo mais de demagogia mesmo, assistencial. Às vezes, no caso, religiosa. O espiritismo está assim deles, que é um monte. De modo que o Sai Baba, pensa bem. Tenho 33 anos e redescobri a conscienciologia. Já tive o livro Projeciologia em mãos em 1993. Há 2 meses, sem anúncio prévio, comecei a acompanhar as tertúlias e voltei a estudar o Projeciologia de verdade. Sou médico e antes de passar no vestibular, tinha nitidamente a presença de uma consciência que parecia me amparar. Nessa época, senti que a mesma despediu-se antes de começar a faculdade e não senti mais sua presença. Às vezes a pessoa, ela renasceu. Durante os anos do curso médico, com estudo pesado, tive a sensação de desligamento extrafísico. É possível que nesse período em que aparentemente perdi o contato com percepções extrafísicas e mergulhei no estudo terreno, essa pausa tenha sido provocada?
Se isso ocorreu, há a possibilidade de um recesso para que me concentrasse no estudo terreno e agora esteja chamado a expandir os trabalhos de estudo para o campo parapsíquico e estatístico, porque isso ocorreria. Olha, você sabe, você me perdoa, o colega aí, mas eu sou soco na cara e fratura exposta. Eu recebo e eu dou. Nós chamamos isso de impacto-terapia. No seu caso, eu sou obrigado a falar que você está tirando o corpo fora da sua responsabilidade. Você tirou o corpo fora disso. Não teve nada que tirar de você. Eu estudei odontologia e medicina e não deixei o processo estatístico dia nenhum, hora nenhuma. De modo que isso que você está querendo aqui, está querendo tirar o corpo fora, está saltando de banda. Está errado. Não é assim não. Assuma o seu erro. E outra coisa, retome o seu trabalho. Isso é a melhor coisa que você faz. Gente, isso é que é a tarefa de esclarecimento que eu estou fazendo aqui. Com o maior realismo. Por isso que eu falo que ela é antipática, ela não faz média com ninguém, ela não é doce, ela é racional, ela é positiva. Esse caso aqui, ó, está na cara. Vocês viram o que ele está falando? Ele está querendo se colocar numa posição boa perante. Não, o erro é seu. Você fez isso porque quis. Assuma a situação e bora avante. Vê se não cai mais nessa. Fica por aí. Vamos melhorar a situação. E outra coisa, correr atrás do bom resultado. Ou seja, o prejuízo. Vê se você desfaz o prejuízo que você deixou. Pela segunda vez, ao firmar mais na prática assistencial, minha companheira vai embora. Da primeira vez parei, dessa vez não pretendo parar. Será que é um processo de assédio? Ou pelo contrário, os amparadores acabam fazendo a profilaxia das uniões que interfeririam na jornada evolutiva, limpando a barra minha e dela para uma união mais evolutiva para ambos. Detalhe, sou reciclante, tenho 2 filhos. Ela, mais jovem, quer casar convencionalmente e ter o próprio filho, o que financeiramente, no momento, não seria viável para mim. E ela se foi. Se houver algum recado, please, give to me. Olha aqui, parte para uma terceira situação. Agora veja uma dupla evolutiva desde o início. Tem muita mulher no pedaço por todo lado. A população da Terra tem mais mulher do que homem. A população hoje é de 6 bilhões e meio de pessoas. Então, tem mais ou menos uns 3 bilhões e meio de mulheres na vida. Você vai ter muita coisa por aí afora. Eu te desejo good luck. Já que ele falou em inglês, né, vamos falar para ele good luck, que eu acho que é o melhor que eu posso falar. Pense bem e vamos em frente. O que devo fazer para mudar o meu temperamento? Já me disseram algumas vezes que atropelo as pessoas quando elas estão falando, dando a resposta antes da conclusão da pergunta. Não, isso não é tão ruim. Eu mesmo às vezes faço isso, que é para aliviar o tempo. Senão eu aqui, por exemplo, se eu não fizer isso, se a pessoa começa a falar, daí a pouco ela entra no discurso, depois ela até perde o assunto, é prolixa. Às vezes a gente tem que cortar a pessoa prolixa. Mas eu não tenho intenção de atropelar. É como se eu já soubesse a pergunta, porque você deve ser psíquico. Você raciocina mais rápido que a média. Tem que ter paciência com esse povo. A pergunta que me vai ser feita, e na maioria das vezes eu acerto. Já percebi que nessas ocasiões acontece quando tem consciência contrariada com a minha exposição. E em situações de desassédio que contraria a consciência. Que o senhor me indica para que possa melhorar a minha manifestação? Primeiro, banque a cara de paisagem, quando você vê que é assim. E outra coisa, se o negócio está bravo demais, deixa para lá. Deixa para ajudar em outra ocasião. Você não é obrigado a assistir sempre que tudo aparecer na sua frente. Você pode, não é, fazer uma seleção do processo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não deve se incomodar com isso. Eu, se estivesse no lugar dele, continuaria atrapalhando o povo e atropelando a conversa. Desde que o assunto seja lógico, ninguém pode reclamar. Aqui, ó, quantas vezes não faço isso? Um dia desse não teve uma pessoa reclamando de mim aí, não foi possível explicar? Quantas vezes isso não aconteceu? Gente, eu estou aqui às vezes com 15 perguntas para responder. Aí a pessoa engrolando a conversa dela aí, as próprias pessoas, às vezes aí, ó, uma pessoa faz assim. Eles pedem para eu fazer isso. Pois é. Não,
ajeitar assim. Você está entendendo o que é que ele está falando aqui? Quando faz isso? Aqui, ó. Eu entendo direitinho, está mandando cortar. Valdo, sobre os bustos, você acha que vale a pena botar o do Avicena, o médico e filósofo árabe? Olha, um desses cara seria bom. Avicena, Averroes, aquele povo todo. E seria bom. Aproveitando, você sabe alguma coisa dele? Conhece? Ele é mais próximo? Não. Essa última semana eu não tinha. Obrigado. A vida é dura, né? Eu tenho que estudar mais. Né? Na linha lá do Littré tem também, vê o que você acha, o Samuel Johnson, o Pierre Larousse, o próprio Antônio Ruais, não sei se já está na lista. Não sei se um deles vale a pena, você acha que vale a pena colocar? Não, o Ruais eu acho que seria bom colocar. Eu já tinha falado nisso. Seria bom pôr o Ruais, Antônio Ruais. Eu também não quis colocar de cara, porque eu vivo defendendo as coisas dele, ele é uma grande pessoa, eu uso demais o material dele. Então. Agora, muito bom também, eu meto o pau nas coisas do Ruais, né? Aquele negócio dele ser tarado com culinária, um homem daquele. Mas você sabe, o hobby tem de tudo, né? Agora, precisava de ver o que é que ele fez no dicionário dele sobre culinária. Deve ter algum prato que ele deve ter colocado lá, garanto. Eu não sei, ainda não vi, mas é bem possível. Você sabe que ele fazia o jantar para um monte de amigos dele, recebia todo mundo. As dele era assim. Valdo. Sim. Você acha que o Chaplin vale a pena ser colocado? Quem? Chaplin, Charles Chaplin. Charles Chaplin. Aí depende da galera. Vamos ver o que eles acham aí, né? Charles Chaplin. Vamos ver o que eles pensam disso. Como é que é, né? Ele tem umas coisas negativas lá, tipo o Rio Simonal, né? Tem? Então é um negócio bravo. Esses que são assim, um pouco duvidosos demais, e tem um estigma muito grande na vida, é difícil de pôr busto aí. Ou vai brigar com Um que teve uma influência, tem uma influência muito grande na educação é o Piaget, desenvolvimento cognitivo. O Piaget tem. Acho que esse valeria a pena ter. Jean Piaget. O pessoal está falando do Vygotsky também. O Vygotsky tem muita gente que é apaixonada por ele, tem uma paixão danada. É capaz do Vygotsky se colocar vaso com florzinha nova dentro da água. Mas de repente vale a pena, né? Também teve sócio-construtivismo. Vamos ver o que dá, né? Professor Valdo? Sim. Tem alguém falando? É você. Olhando aqui a definição do verbete, ele me pareceu que é homeostático. Eu não entendi por que ele está classificado como neutro. Neutro é por causa do processo de pesquisa. Tudo que é de pesquisa eu ponho neutro. Isso aí é de pesquisa. Se você for olhar, é conviviologia, mas de pesquisa. Eu estimulo essa pauta. A pessoa tem que pesquisar para saber o que é. Agora, é lógico, a gente queira que todos os estímulos sejam bons. Essa pauta é bom, e não essa pauta da máquina. A intenção aí foi essa. Porque na definição está o positivo, né? Pois é, capaz de estimular, animar ou iniciar a atividade evolutiva. Mas você sabe, cada caso tem que ver. Né? Do rapaz que veio, fez laboratório da Proex, aí teve uma super ideia e foi embora. Sumiu. Na hora. Nem despediu da gente, nem nada. Ficou doido. Você quer? É mais neutro esse aí? É ou não é? Outra coisa, ele não deu sinal de vida depois disso. Professor, aqui em antagonismologia, aqui diz inspiração evolutiva, inspiração baratrosférica. Por isso seria neutro? Pois é. Em antagonismologia. Inspiração evolutiva e inspiração baratrosférica. Antagonismo, o que você quer? Por isso poderia ser neutro. Pois é, isso aí responde a você também. Você está viva, hein, Cris? Ela está muito viva ultimamente, precisa ter um cuidado danado com ela. Aqui, letra B. Nessa mesma linha de raciocínio, eu estive vendo na patologia, a última linha, a natureza do estímulo para a renovação.
Eu estava lembrando dos casos em que a pessoa ela tem um estímulo incômodo ou até certo ponto negativo, que é um acidente, uma doença, e ela faz disso uma renovação. Se devia o quê? Agora, o estímulo vitalizante evolutivo. Eu estou chamando a atenção logo em seguida, de propósito. Sim. E aí eu queria perguntar, continuando, daí vira a página, ou vira a folha, o fato de existir diferença fundamental entre a iniciativa pessoal e a iniciativa alheia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque até que ponto a gente... O processo todo, o que é a sua pessoal, ou uma pessoa individualmente, e depois a outra alheia, que vem de fora. Uma coisa é quem começa algo novo. Nós geralmente falamos, quando você começa uma coisa nova é mais fácil, agora a manutenção é muito difícil. Agora, na questão da criação, eles falam isso até dentro da área da arte. Criar uma primeira coisa nova é fora de série. Agora, tudo que vem depois é secundário, e é menor, é inferior, que é cópia daquilo que foi feito. Então, isso tudo também a gente tem que ver os estímulos que tem, as situações como é que são. Então, veja, isso aí aparentemente é um paradoxo. Pois é, e a hora que coloca assim, a natureza do estímulo para a renovação, porque o mesmo estímulo para uma consciência, vamos dizer, ela sofreu um acidente, e uma vai fazer uma reciclagem e se renovar, e a outra ela vai ficar lamentando o resto da existência, dessa vida. Olha, eu conheci um caso que a pessoa estava com uma faca para esfaquear uma outra, que ela não está aguentando mais. Ela caminhou, encontrou com a pessoa. Na hora que ela estava subindo a escada para encontrar com ela, no lugar que estariam só as duas pessoas, no movimento da escada, que ela suspendeu a perna direita, ela sentiu a dor agudíssima que quase caiu da escada. A pessoa que ela queria esfaquear atendeu a ela e levou para o hospital. Era um apendicite supurado que podia matar a pessoa. Só teve uma coisa que ninguém conseguiu explicar. A explicação dele não foi boa. Por que ele estava com a faca no bolso? Nunca mais ele falou isso aqui ao cara, nunca mais teve nada. Vocês estão entendendo? Agora tudo foi a perna direita. Onde estava a faca? Estava dentro do bolso dele. O bolso da calça comprido, sabe como é que é? Uma espécie de punhal embutido. Ele levou que ele ia esfaquear o cara. Agora o próprio cara que ele ia esfaquear, que socorreu e levou para o hospital. Quando chegou lá, eles falaram assim, se você não tivesse socorrido, se aquele cara não tivesse trazido você aqui, você estava morto nessa hora. Porque apendicite supurado, você sabe o que é isso. Então, pensa bem nesse caso. Quem me contou o caso? A própria pessoa. Foi um cara que ia assassinar o outro, mas depois que ele dessomou. Ele viveu muitos anos depois disso. Ele é que me contou o caso. Agora, melhor da história. Ele me contou porque a pessoa que ele queria assassinar, eu conheci pessoalmente. Negócio brabo. Agora veja, são aquelas cenas, os fatos que tem. É isso aí que eu recebia muitas das mensagens. As mensagens do Hilário Silva, sabe como é que é? Do Kel Van Dyne, muita coisa era baseada nisso, entende? Pois é, deu um jeito, né? Alguma coisa aconteceu lá. Agora, o apêndice furado, ninguém segura, aquilo não muda de uma hora para outra, tem que tomar uma atitude. A hora que abre dentro do processo do intestino, na cavidade abdominal, é um perigo, porque a podridão aqui pode pegar tudo, pode matar a pessoa, é perigoso. Apêndice não é coisa que se brinque nessa condição. Entende? Agora, vocês entenderam, né? Situação. Agora, quem me contou foi o quase assassino. Agora, é lógico que eu tive a oportunidade, eu fiz uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta que eu fiz? Vocês têm uma ideia?
Como eu pesquiso tudo, eu quero saber, eu tenho sempre pergunta para fazer. Mas eu imito, eu sou um pouquinho educado, um pouquinho, às vezes. Não. Minha pergunta foi pior que essa. Foi terrível. E ele deu a resposta na hora. Minha pergunta foi o seguinte: você já tinha matado alguém antes? Gente, veja o alcance da minha pergunta. Isso em cima do lance, assim. Eu disse, não, Valdo, eu não fiz isso. Aquele lá foi o... Então, é por isso que você está aqui falando comigo, extrafisicamente, senão você não estaria. Professor. Analisando tudo, inclusive as consciências. É a vida. Professor. Mas, gente, isso é de uma moral crítica terrível, cosmoética. Aqui, a Limar ainda. B. Sim. Será que dá para sugerir assim, o paradoxo de um estímulo incômodo com resultado reciclador? Então seria o estímulo, ele tem uma natureza... Aí você que estuda isso, você vê o que você porque faz. Eu senti falta no verbete dessa questão, porque a gente, como o colega falou, ó, os estímulos aparentemente positivos que fazem a reciclagem, mas muitas reciclagens, muitas renovações, aí elas vêm a partir de um estímulo que inicialmente ele é incômodo, ele aparentemente é negativo, é ruim. Agora, o resultado, ele vai depender de como, justamente, cada um vai estar encarando e enfrentando e superando esse estímulo. Aí, isso que eu queria ver como que dava para inserir no verbete. Não sei. Agora, o estímulo dessa pauta, eu estava falando de consciência, e muitas vezes na minha vida, a gente está debatendo alguma coisa, numa aula, uma palestra, um curso, alguma coisa. Quando uma pessoa vem, uma consciência vem e conta o caso, eu falo na hora aquilo que a pessoa está falando. Como se aquilo já tivesse acontecido do jeito que a pessoa está contando. Esse de hoje não, esse de hoje aconteceu mesmo. Mas eu estou só lembrando como é que é. Esse que é estímulo em cima do lance. Às vezes é justamente aquilo que a gente chama o gancho didático que a pessoa traz para você em cima do lance, na hora. Isso é impressionante você pensar. E essas coisas ocorrem. Professor. Mas, pois é, nas aulas tem muito disso, principalmente os itinerantes. Isso não é a base da tarefa tarística? É a tarefa tarística, não há dúvida, a taris. Ela para não esquecer, para gravar o gancho, tem disso. Essas coisas todas tem. Quem mais tem? Tem alguém aí que esteja com o microfone? Vou aproveitar e falar sobre uma personalidade que a Nara sugeriu aqui, que é o Janus. Fala, Nara, o nome, por favor. Janusz Korczak. Ele é um judeu polonês, um médico que morreu em campo de concentração com 200 crianças, foi um dos precursores dos direitos das crianças. Com grande caso. Eu conheço a história. Esse é uma personalidade. Isso aí vale a pena, pô. Vale a pena. Até achei interessante sugerir para o pessoal da Evoluci estudar ele, porque tem um trabalho muito interessante. Vale a pena, vale a pena. Por favor. Meu amigo judeu. Escreve Janusz. Janusz Korczak. Polonês. Filho de judeu. Agora aqui. O senhor poderia falar sobre o ciclo do parapsiquismo pessoal e quais as técnicas para passar de um ciclo a outro? O caso é o seguinte: uma pessoa, ela vem e ela às vezes é casca grossa. Aí ela começa a trabalhar com as energias. Então ela começa a sentir energia nas mãos. Quase sempre vai para a mão, se ela é destra, ela começa a sentir nos dedos. Às vezes aquilo vai para o corpo. E às vezes ela recebe, começa a sentir um banho de energia. Assim começa a situação. Às vezes, ela passa 40 anos desse jeito só, não sente mais nada. Lá pelas tantas, ela começa a pensar, bom, eu já estou no caminho da Avenida da Saudade, vou dessomar, preciso começar a ver o que tem nisso. Então ela começa a aumentar o parapsiquismo para chegar na sua paraprocedência. Ela aí muda o ciclo.
Então ela começa a se interessar por TENEPS, por arco voltaico, o que é esse negócio de OFIEX, vem perguntar para a gente, como é que é esse negócio de serenão, o que é esse troço de desperto, quer saber como é que é. De modo que isso todos são ciclos do parapsiquismo pessoal. Você está em qual? Valdo, só examinar. Aproveitando, a gente vai ter um curso exatamente sobre esse assunto, que é o ciclograma, em julho, de 12 a 15, justamente para a gente vai explicitar isso, os ciclos parapsíquicos. Pois é, vale a pena se aparecer aí. De 12 a 15, então tem o ciclo do pulso intermissivo, TENEPS, estuda seu caso. Epicentrismo, desperticidade e o complexo. Muito bom. Separei-me há 2 anos por sofrer muitas agressões físicas e verbais de minha ex-esposa. A mesma possui distimia e atualmente pensa diariamente em suicídio. Ajudo-a em tudo o que posso. E também a minha filha de 2 anos e 6 meses que mora com ela. Porém, a mesma não aceita informação em nenhuma hipótese, dizendo que nada pode alterar sua maneira de pensar. De que forma posso ajudá-la, evitando que a mesma se suicide? Projetar seria a saída? Olha, mexa nas energias, vai lá e visita a sua filha e roda-se o ambiente da casa dela para ajudar. Que assim, às vezes, faz o desassédio. A sua esposa está assim, ó. Sabe quando eu falo o que é isso? Ela está assim. Como diz o cara lá em Goiás, está em penca. Quando está assim, está em penca. Sabe o que é penca? Né? Vai lá e faz o desassédio indireto através do ambiente, melhora o óleo pensante, pode ser que melhore. Faz isso através da criança. Obrigado por sua resposta em relação às artes. Na verdade, eu concordo e você vai entender. Meu lado lógico e racional sabe que as artes e os esportes competitivos são transitórios e atendem a certas necessidades do atual estágio evolutivo da humanidade. O problema é que tenho 39 anos, trabalho com arte e comunicação. Já tem um tempo que tenho sentido uma forte motivação para mudar meu foco e ir para o lado da ciência, de educação, mas ainda não consegui emprego na área. Tem trabalho para mim aí em Foz? Se tiver, saio correndo daqui de São Paulo e vou para aí. No sábado começo a fazer o ciclo IPC daqui. Olha, vamos nessa. Nós aqui estamos precisando de gente, sempre estamos precisando. A população está aumentando. Dentro dos profissionais, nós estamos achando muito que até o prefeito me pediu arranjar mais médico para fora, está precisando. Mas você é bem-vindo, apareça aí uma hora, para menos ver, a gente ver, né, a sua cara, a sua careta, né? Dá o ar da graça, alguma coisa nesse sentido, né? Sempre ajuda, né? Vamos ver o que dá. Mas você está vendo, ele entende do processo da arte, está até bom, isso é ótimo. Hoje está na moda, né? Essa profissão é um monte. E de 10 pessoas que eu atendo lá embaixo, pessoas novas, mais ou menos 6 são da área da informática, os novos que aparecem aqui. Então essa população de informatas, eu penso que atualmente ela domina o universo. Valdo, mas talvez uma sugestão fosse procurar alguma coisa em torno da educomunicação, que é justamente utilizar todos os recursos e mídias da comunicação a serviço da educação, que é algo que está aí cada vez mais em expansão. Os educomunicadores têm trabalhado muito nesse sentido. A educação à distância, né, aqueles negócios também. Na verdade, esse sistema não é de educação à distância. Educomunicação é o nome. É usar as mídias e os meios para ajudar a desenvolver a criticidade da criança, dos jovens, de modo que eles sejam adultos capazes de criticar a própria mídia, enfim, de não acatar tudo que vem através da mídia. E tem também a arte-educação, que acho que numa transição ele consegue se aproximando mais da área pedagógica, se pegar com a educomunicação e a arte-educação. Boa. Ele pode ver isso na internet, não é isso? Na internet, muitos livros e núcleo da Educom. São Paulo é o polo, a referência no Brasil sobre educomunicação. Educom. Fala direitinho as letras, tudo para ele. EDUCOM. Educom. Se entrar no Google com Educom, ele vai estar então no núcleo da USP de Educomunicação. Tá bom. Muito bom.
O que mais que tem como estímulo esta pauta? Tem mais algum por aí ou todo mundo já está tão estimulado que... Né? Não é bem sobre o verbete. Sobre a questão do estado de coma, você já falou várias vezes, mas eu queria saber assim, do que o senhor já viu. Em geral, a pessoa em estado de coma, a tendência, a maioria tem lucidez ou isso varia muito? A maioria não tem lucidez, não tem. A condição de semi-morta. Agora, o estado de coma em si, do ponto de vista do holossoma, ele é caracterizado pela simples descoincidência patológica ou é um outro mecanismo? Está encasquetada com uma ideia fixa, monoideísmo. Monoideísmo? É a mesma coisa do estado de coma, às vezes, que leva também a pessoa para ficar na catatonia extrafísica. Não, mas eu estou falando no caso da doença física. Doença cada do coma tem pessoa que às vezes tem... Convencional. Entende que coma varia muito o tipo de coma. Tem que examinar como é que é. Qual é o grau de falta de lucidez que a pessoa tem. Que às vezes já tem lucidez. Mas quando o senhor diz que varia muito, você está dizendo do ponto de vista médico? Ou é do ponto de vista da descoincidência? As duas coisas. As duas? Tem muita variedade. Varia demais. Isso aí é difícil a gente saber. Agora, uma boa parte de quem está em coma, às vezes não está sentindo nada. Não fede nem cheira, não há dor, não tem nada disso. Entende como é que é? Parece que um dos maiores problemas desses que ficam lúcidos é a impossibilidade de comunicação, né? Eles não conseguirem se comunicar. Né? Agora, o que eu vejo no coma é o seguinte, uma pessoa, ela não tem experiência parapsíquica de nada, ela nunca ligou para isso, nunca fez assistência, não fez nada. Ela entra em coma, ela vai ser um cadáver. Durante uma boa temporada, é como se ela tivesse morrido. Já outra, que fez uma opção de coisa, faz assistência, ele vai entrar em coma, pode ser que ele vai ficar descoincidido e vai ter assistência, vai ter contato, vai entender das coisas, vai voltar diferente. Tudo isso tem. É assim que às vezes acontece na experiência da quase morte. Entende? Isso varia muito. Tem muita gente que entra num estado desse e não tem experiência da quase morte. Outras entram e têm experiência da quase morte negativa, ele não se sente bem, aquilo é desagradável. Então, tudo depende da vida pregressa anterior da pessoa, ao acidente ou qualquer coisa, né? A doença. Agora, nesse caso que o senhor contou, dessa consciência que contou o caso do quase assassinato, nada acontece por acaso, né? Não. Essa apendicite... Qual seria, assim, a explicação? O que é? Um apendicite supurado não vem de um dia para outro. Pois é, mas... Aquilo é muito tempo que aconteceu. O cara já sentia a dor um pouco, mas não ligava para aquilo. Agora, na hora que o negócio supurou, às vezes dá uma reação generalizada, por causa do epíplon. Entende? Ele dá uma série de condições no abdômen da pessoa. Pode ter sido... E outra coisa, às vezes pega a perna mesmo, dá reflexo. Tudo isso tem. Pode ter sido desde... isso que eu ia perguntar. Não, deve ter piorado mais. E outra coisa interessante, ele estava subindo a escada. O esforço do processo. Tem uma opção de coisa aí. Agora, o fato é de uma evidência óbvia, terrível. Vamos dizer, não é bem fato, mas o parafato. Né? O parafato em si, a condição toda, ela se resumiu dentro de um parafato, não foi um fato propriamente. E quem está falando é a consciência, que veio falar. Isso é impressionante. Esses fatos assim, o melhor livro que se poderia escrever sobre fatos são os das consciências. Tem muita coisa nesse sentido. Igual aquele cara lá, o sobrinho, que matou o tio e que depois virou herói. Eu já contei aqui. Isso é terrível. Tem uma porção de fatos assim. O problema, esse aí, é o fato do vestíbulo da multidimensionalidade, sabe? Da extrafisicalidade. A hora que a pessoa está passando, é a opção de coisa que pode acontecer. É o problema da tanatologia, até um certo ponto. Está tudo aí. Tem muito caso nesse sentido.
É isso que o Botsano andou expondo, fazer exploração os escritos dele, dos livros que ele escreveu, tem muita coisa. Fenômeno no momento da morte, que é o da tanatofobia e da tanatologia, que é a coisa séria. Vale a pena pensar nisso tudo para a gente ver como é que é. Agora, gente, de modo geral, o estímulo a essa pauta faz a pessoa raciocinar melhor. O direto, por exemplo, é a interlocução com participação do destinatário. O indireto é a interlocução de terceiros captada paralelamente pelo destinatário. Então, é um caso da pessoa pensar o direto e o indireto. E o que acontece com isso? Pela situação que tem. Professor, dá para fazer mais uma sugestão para o busto aí? Fala. O Al-Farabi. Hein? O Al-Farabi, filósofo árabe, né? Da Idade Média. Vocês estudam, põe aí, vamos ver o que dá. Al-Farabi. A-L, né? Hífen Farabi, como se F-A-R-A-B-I. Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkan Ibn Uzala Al-Farabi. Vai longe. Al-Farabi tá bom, né? Sim. Na sinergismologia, página 34, nós temos aqui o sinergismo para cérebro emissor, para cérebro receptor e cérebro atilado. Eu queria fazer uma analogia, porque eu li uma reportagem sobre a estimulação, né, precoce do cérebro da criança desde recém-nascido. Então, isso a gente já sabe há muito tempo, mas os médicos, todo o meio científico não leva muita fé nisso. Então, eles colocam uma comprovação científica nessa revista que o senhor fala muito, Mente e Cérebro, que a criança, desde o nascimento, quando os pais começam a contar histórias e apresentam as letras, mas tem coisa na antes frente disso. da Tem criança. coisa que o feto está na barriga, eles tocam música de Mozart e outras coisas mais. Pois Eu é. mesmo escrevi sobre isso há muitos anos. É antigo. Quanto à música, tudo isso a gente já sabia, mas as letras, o alfabeto, a criança já começa, e depois de um certo tempo, ela começa a apontar. Antes mesmo dos 2 anos, as letras. Então, como que isso... Aí eu pensei, nessa colocação aqui, seria o paracérebro atuando, né, como receptor, né? Receptor. Pois é. Tudo da criança, do feto, é que é interessante, é o paracérebro do feto. Isso aqui é uma Muito coisa interessante, séria. né? Agora, depois fica o cérebro atilado, né? Mais vivo. E a criança Ele vai se desperta, ficar. se desperta. É. Fica vivo, assim, Dentro igual de o seu. pouco tempo, vai ficar. Fica vivo igual o seu. Desperta. Obrigada, professor. Agora, Felipe, você quer falar com a Mariana sobre o caso da Marlon. Eu estava falando aqui sobre o caso aí. Seria bom você saber o negócio aí da Madame Mitterrand, que vem aí, a Marlon vai ser a intérprete. E ela vai fazer uma conferência. É interessante as coisas que tem aí. Eles convidaram a Marlon. No PTI. Sabe o que é o PTI, né? O parque aí de Itaipu. Vale a pena. Eu falei até com a Marlon sobre o caso da aliança, junto com isso aí, eu falei de vocês e tal. Ela está sabendo. Vale a pena. Tem umas coisas boas aí que vocês podem fazer nesse negócio francês.
E essa senhora, ela faz muita assistência, inclusive no Brasil, essa fundação dela. A Fundação Mitterrand. É sério. Vale a pena. Pronto. Aqui na página 34, aí, em paradoxologia, eu sou atrasado hoje. Você já falou aí. É o segundo paradoxo. Paradoxo da aparente espontaneidade da intervenção extrafísica minuciosamente calculada. O problema todo é o seguinte: há uma intervenção extrafísica e que aquilo é espontâneo para a gente. Agora, tudo foi estudado demais por eles. E nós achamos que aquilo foi a maior facilidade que ele teve, porque a gente é bom. Nós somos bons para receber. Não tem nada disso. Às vezes deu um trabalho danado para eles poderem transmitir aquela mensagem, uma coisinha toda. Às vezes uma palavra só. E a gente acha que nós somos tais. E eles trabalham que deu. Uma pessoa dessa que acha fácil, você já viu o que ela vai fazer, né, quando chegar na próxima intermissão. Né? Ele vai mudar de lado para ver o que faz. Para ele ver o que é bom. Está entendendo? Ele saber como é que é. Vai fazer força para passar as mensagens também. Vai, não. Ele vai ver o que é. Tem uma expressão em português que fala isso, né? Ver como é que presta, né? Ver o que é bom. Pimenta dos olhos dos outros é refresco. É isso aí. Agora, dá muito trabalho para os amparadores fazer uma coisa dessa. Entende? A transmissão, às vezes, de uma palavra dentro de um lugar, ou uma cabeça árida, não é isso? Inóspita. Vamos dizer, totalmente, assim, negativa, refratária, hostil. Não é fácil, pensa bem. E eles fazem uma força danada para ver se chega ali e dá alguma ideia. Então, eu estou só falando isso. Agora, muito embora aqui, esse paradoxo tem muita coisa que pode acontecer. O paradoxo da aparente espontaneidade da intervenção extrafísica minuciosamente calculada. Quer dizer, aparente espontaneidade. A coisa para pensar. Vai me dar tempo de pergunta. Na estrangeirismologia, a segunda linha, a peça informativa completando o puzzle intelectual. Aqui, a peça informativa completando o puzzle. Esse puzzle aqui, geralmente, é o seguinte: só faltou aquela pecinha para completar o quadro, não tinha outra. Então tem que colocar aquela pecinha. É justamente o estímulo extra pauta que faltou. A hora que vem a peça, completou o quadro. Às vezes você está fazendo um quadro de 3.000 peças. Faltou uma peça. Mas eu gostaria de ver um exemplo concreto. Pois é, uma peça mesmo de puzzle. Aquele de compor, de pecinha. Sei, mas você fazia uma paisagem. Mas vamos dizer na pesquisa da gente, na pesquisa em geral. A pesquisa, às vezes, é aquela minha que eu falei lá sobre o vínculo consciencial. Faltava essa ideia, vínculo consciencial. Eu não atinei com isso, não tive ideia. A pessoa passa no corredor e fala: é para mim. Eu peguei a voz no ar, coloquei no papel. Mas é alguma coisa que está faltando? É o puzzle, a peça que faltava. A peça braba, a séria, que não tinha. Sorvaldo. Sim. Na página 34, no item numerologia, a segunda numerologia, me parece que faltou um ponto no final. No final do parágrafo. Atalhos involuntária. Numerologia. Atalhos involuntários faltou sim, você tem razão. Está certo. Eu vou olhar lá direitinho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 72 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 34 votos presenciais, 14 votos online.
Hoje teremos recados do Loche, colóquios de Proexologia, César Cordioli, Vila Consciência, a Mir e o Mário, curso 40 manobras, a Alzira, curso Consciência Cobaia, e a Sandra e a Daiane, cursos de inverno do CE. Depois da manhã eu estou lá, de manhã. Pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa atividade dos colóquios proexológicos, nós vamos ter amanhã uma nova edição aqui no CAEC, do lado do refeitório, no anexo ali do refeitório. É um evento gratuito para debate sobre verbetes relacionados à proexologia, para um aprofundamento maior. Nós amanhã vamos estar discutindo o verbete autodestravamento. Então, quem tiver interesse, é aberto a qualquer interessado. Amanhã, a partir das 8h30, 8h30 às 9h é para leitura, e depois de 9 às 11 o debate. Tá ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de passar alguns recados rápidos, uma atualização sobre Vila Consciência, Asa Norte. O primeiro deles é que as escrituras estão sendo feitas. Nós já temos 23 pessoas, proprietários, que fizeram escrituras, e existem 12 escrituras em confecção. Então, dos 170 compradores, a gente tem até o momento 20% das pessoas só nesse processo de confecção das escrituras. Muitas dessas pessoas que fizeram as escrituras já averbaram no registro de imóveis as escrituras. O que significa isso? Significa que a pessoa já passou, então, a ter a titularidade do imóvel propriamente dito. Com isso, ela pode pleitear financiamento de caixa, pode vender para outras pessoas, etc. Ou seja, esse imóvel efetivamente incorporado ao patrimônio dela. Então, nós gostaríamos de pedir às pessoas que adquiriram lotes no Vila Consciência que entrassem em contato com a IEC ou com o pessoal do cartório diretamente, para a gente agilizar esse processo de confecção das escrituras. Nós conseguimos, numa negociação perante a Prefeitura, uma situação muito boa, que foi a não cobrança do IPTU nesse ano de 2010. Então, os compradores vão ter só o IPTU no ano de 2011 cobrado. Então, é muito importante a gente tentar finalizar essa transferência dos imóveis o mais rápido possível. Um outro dado importante é em relação à constituição do condomínio. O condomínio foi efetivamente formado juridicamente semana passada, ele já possui CNPJ, e era isso que impedia a emissão dos boletos. Então, os boletos vão começar a ser emitidos agora, com vencimento para início de junho, é R$50 por mês, que foi aprovado na última reunião, Assembleia Geral. Então, os condôminos receberam, na verdade, 4 meses de isenção de condomínio automaticamente, e vai ser de junho a novembro a emissão dos boletos. Já vão emitir 6 meses direto, conforme autorizado na Assembleia. Um outro dado muito importante é informar que a gente reajustou os preços do Vila Consciência a partir do dia 17 de abril, conforme tinha sido informado a partir do nosso jantar. Passamos para R$120 o metro quadrado, o preço à vista, e esse preço promocional, ele ainda é promocional, ele vai vigorar só até o final de junho. A partir de final de junho nós vamos passar para R$145 o metro quadrado. Então, quem tiver interesse, nós temos ainda poucos lotes disponíveis, fica à disposição, é só entrar em contato conosco na IEC. Muito obrigado. Boa tarde, estou aqui para passar umas últimas informações para os alunos do curso 40 Manobras Energéticas, que começa amanhã. O curso começa às 8h30, impreterivelmente. O professor Mário vai passar algumas indicações. É importante que as pessoas estejam com roupas leves, confortáveis e, de preferência, sapato baixo ou tênis. Isso é o ideal, porque vai ter muita movimentação e, nessa movimentação, as pessoas vão ficar de pé durante um bom tempo, e é importante que estejam bem calçadas, né, de forma confortável. E que se alimentem bem, com boa hidratação, comer bem adequadamente, para poder estar suportando a maratona energética que nós vamos estar propiciando aí amanhã e depois. Ok? Obrigado. Só mais uma informação. Não tragam computadores, porque não vai ter espaço para esse tipo de anotação. As anotações serão feitas à mão e material que será entregue. E embora o professor Mário tenha dito para vocês virem com roupas frescas, ele não sente frio, nós sentimos, tá? Então, quem é friorenta, traga um casaquinho, porque o ambiente vai estar mais para frio. E só lembrando que é no salão da holoteca, ok? Obrigada e até lá.
Boa tarde. A Consus, no dia 2, 3 e 4 de julho, estará oferecendo a Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Os assuntos relacionados ao curso são: é um ambiente de interconfiança para autoexposição, despojamento para assistência dar e receber feedbacks, aproximação com a sua para-realidade, como ser mais parecido comigo mesmo. A conscienciometria tem um slogan que diz assim: para quem quer mudar de patamar involutivo, venha fazer o Consim Cobaia. A Consus espera. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal. Eu e a Sandra estamos mais uma vez aqui para divulgar os cursos de inverno do CAEC que vão ocorrer em julho. Em especial, nós queremos falar de 2 cursos. O primeiro deles é o Mega Fenomenologia e Desperticidade, um curso que será ministrado pelo professor Valdo no dia 16 de julho. A ideia é poder aprofundar o debate sobre o tema desperticidade e a relação com o parapsiquismo. Esse curso vai acontecer aqui no Tertuliário. E ele é o curso que abre os eventos relacionados à terceira jornada da parapercepciologia, que a Sandra vai detalhar. Então, buscando pesquisar mais sobre o parapsiquismo, quem tiver interesse, o CAEC convida para a terceira jornada da parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que vai ocorrer logo em seguida do curso do professor Valdo, de 16 a 18 de julho de 2010, aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos falar das pontuações desse evento. São 3 dias de apresentações, 24 horas de debates, né, e apresentações, 6 conferências, 7 apresentações em 2 mesas de debate, 3 painéis, um campo bioenergético com EPICOM, a apresentação do lançamento da Escola do Parapsiquismo, a apresentação dos critérios para a formação de novos EPICOMs, um debate sobre a cientificidade parapsíquica, e ao todo nós teremos 22 pesquisadores da parapercepciologia apresentando seus trabalhos. 3 mediadores de debate, sendo que nós teremos 17 pesquisas inéditas publicadas na revista Consciência. Quem tiver maiores interesses, acesse o site www.ceec.org.br para ter a programação completa. Obrigada. Para amanhã foi eleito verbete Mega Estima Existencial, com 19 votos, a especialidade Mega Parapatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.